Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro da nossa catequese de adultos à distância. Hoje nós vamos falar do tema a transmissão da revelação divina. Ou seja, nós vamos falar, definir, explicar para vocês como Deus se revela ao longo dos tempos e como que chegou todo esse conhecimento até nós, né? Como está chegando a você? No tempo dos apóstolos, não existia internet, não existia WhatsApp, YouTube, vídeo e toda essa tecnologia que a gente conhece hoje em dia. Então, como se deu isso, né? Então, eu vou explicar para vocês sobre a tradição oral, a tradição escrita, o que é o magistério da igreja, o que é a tradição, o magistério da igreja, a Sagrada Escritura, como nós lemos, procuramos, né, as leituras na Bíblia e como interpretamos, tá bom? Dentro de todo esse encontro, você vai sair daqui sabendo esses pontos. Então, antes de nós iniciarmos nosso encontro, vamos fazer nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus abençoe o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, vamos lá? Eu gosto muito desse encontro, é um encontro bem inicial. Nós temos bastante coisa para falar, mas eu vou fazer o possível para ser mais sucinta, tá? Mas conseguir explicar para vocês bem, tá? O nosso encontro. Então, o título do encontro é a transmissão da revelação divina. Então, agora eu vou ler um trechinho aqui do catecismo, tá? Que a gente está no artigo 2. Tá bom? Todo riscadinho no catecismo, como eu contei para vocês. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que coisa. Por que Deus se revela? Lembra o plano benevolente de Deus? Da bondade de Deus? De novo, tá na carta de São Paulo a Timóteo, tá? Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4.
Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, Jesus Cristo. Quem é a verdade para nós? Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo, quando tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então, essa primeira parte que eu li era para motivar, né, a nossa motivação. Então, eu faço um adendo aqui, né, que, de certa forma, essa é a motivação do catequista. A gente falou sobre fé, sobre a transmissão de fé. E agora eu falei que Deus tem um plano de bondade que é a nossa salvação, né? E que ele revela essa verdade através de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos convoca, nos impele a anunciar, né? Jesus fala isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Cada um da sua forma e do seu jeito, né? Mas pregai o evangelho. E isso é que motiva, por exemplo, nós catequistas, tá? Eu só quero fazer um adendo para vocês. Aqui na nossa paróquia, todos os catequistas são voluntários. Então, eu estou gravando da minha casa. Vocês vão ter aulas que vão ter catequistas que vão gravar do celular. Da sua forma, que a gente puder levar a palavra de Deus para vocês, a gente vai fazer esse esforço. Por amor primeiro a Deus sobre todas as coisas, né? E por amor ao próximo. Porque Deus nos pediu, né? Deus nos deu essa missão de anuncie, fale de mim. E ele nos pediu essa missão e ele nos deu, né, de certa forma, ele nos capacita para que a gente fale da nossa forma que seja humilde, da nossa forma que seja simples, mas Deus nos pede isso. Então essa é a nossa motivação. Muito se engana pessoas que acham, os catequistas recebem alguma coisa. Não, a gente não recebe nada. A gente faz por amor mesmo. Recebe no sentido financeiro, né? Que eu estou falando. A nossa recompensa é muito maior que isso. Maior que o dinheiro e tudo mais. Então, só um adendo, né? Aí vocês vão começar a entender o porquê que a gente está aqui. Se entregando, de certa forma. Não estou querendo exaltar, tá? Essa nossa missão. Nós não somos mais importantes do que os outros, porque todos nós cristãos somos chamados a essa missão. Um como catequista, o outro ajuda em alguma pastoral, auxilia um amigo, auxilia um familiar, né, através da palavra de Deus. Não apenas pregando com catecismo, explicando com a Bíblia, mas também amando, fazendo as ações que são necessárias, né, de caridade, de amor. Mas tudo isso só chegou a gente por um motivo, né? Por quê? Pela revelação divina. E aí, essa revelação veio através da tradição apostólica. O que isso quer dizer, pessoal? Lembra de como foi a vida de Jesus Cristo? Quando ele foi começar sua vida pública, o que aconteceu? Quem ele chamou para acompanhá-lo? Lembra? Pensa aí. Se você respondeu os apóstolos, né? Os discípulos, 12 discípulos, sim. Jesus, ele teve a ajuda dos discípulos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Cristo, da sua ressurreição, de quando ele apareceu para os discípulos em Emaús, no caminho para Emaús, quando ele apareceu para Tomé, depois disso, os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, eles começaram a sua missão. E
outras pessoas se juntaram, né? Pessoas, tantas famílias, homens, mulheres, só que dentro dessas pessoas foram escolhidos, entre aspas, mais, né, discípulos, ou seja, apóstolos, mais pessoas com este mesmo propósito que os discípulos. E dentre eles a gente pode chamar de bispos, né? Que são as pessoas que foram impelidas para ter o depósito da fé, de transmissão, né? Então, nós transmitimos essa verdade de Cristo, o Evangelho, desde Jesus, desde os apóstolos, os discípulos, que depois vêm os apóstolos, né? E aí foi passando de geração em geração, de pessoa para pessoa. Não só os apóstolos, mas também as famílias, né? E foi passando a história cristã, a fé cristã, a vivência da fé de geração em geração. Isso se chama o quê? Tradição oral. Tradição oral. Naquela época, não se foi escrito, né? Não se foi escrito tudo nos evangelhos, na Bíblia. Mas nós temos também o registro, né? Que é o nosso documento que nós chamamos de Bíblia, né? Que é a compilação de vários livros, né? De vários relatos, do relato do Antigo Testamento, da vida de Jesus Cristo, dos apóstolos, de orientações de como viver em comunidade, de orientações sobre a vida, né, de pessoas na comunidade, de orientações como continuar, né, a palavra de Deus, como interpretar o que foi Jesus Cristo. Está ali, na Bíblia. Mas nós sabemos que nem tudo foi escrito na Bíblia, porque, afinal, os livros da Bíblia não foram escritos todos juntos, né? E isso daqui a pouquinho eu vou falar quando eu for falar da tradição oral, escrita. Então, aqui nós já sabemos que Deus se revela. Opa, já até perdi a página. A transmissão, então, vem da tradição apostólica, tá? Eu vou ler esse trechinho do catecismo. Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o evangelho, o qual antes prometido pelos profetas. Ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. Tá? Então, através do anúncio do evangelho, ali, desse anúncio do evangelho, do anúncio de Jesus Cristo, dali a gente tem toda a fonte da verdade que nos leva à salvação e também da regra moral. O que seria a regra moral? Da forma que nós vivemos como cristãos, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas a igreja não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, fala que isso pode, isso não pode, que isso aqui, mas é tudo com base na moral contida no evangelho vinda de Jesus Cristo, junto com a tradição, que eu vou explicar para vocês o que é a tradição e o magistério da igreja, tá bom? E tudo visando a nossa salvação, tá? Não é nada criado para te prejudicar, tenha certeza. E aí, a pregação, essa pregação apostólica, essa transmissão, né, do evangelho pode ser feita, como eu disse, de forma oral. Então, agora, o que eu estou fazendo para vocês? Estou transmitindo a nossa fé católica de forma oral. E hoje em dia nós temos ainda o recurso da imagem. E isso eu vou transmitir online, né? Mas o que eu estou fazendo é transmitir para você o conhecimento de forma oral, tá? Junto, né, com a escrita, com a palavra. E essa pregação oral foi a principal por anos. Por anos. Só para vocês entenderem, a Bíblia não caiu do céu assim, não, viu, gente?
A Bíblia não caiu assim, ó, feitinha, com os capítulos e tudo mais. Deus mandou assim, ó, tome a Bíblia para vocês. Isso daqui, ó, foram tempos e tempos de compilação, de escritos, de estudos. Então, nem tudo está lá, né? E aí, muitos apóstolos, né, escreveram, que essa é a tradição escrita. Escreveram e os livros dele, as cartas, estão ali na Bíblia para nossa consulta e para nos guiar, tá bom? E nós acreditamos que esses escritos foram feitos por inspiração do Espírito Santo de Deus. Aí, para que esse evangelho se conservasse inalterado e vivo, os apóstolos deixaram como sucessores, como expliquei, os bispos. E eles foram transmitindo algo chamado, né? Foi transmitida a fé, o evangelho, através de algo chamado magistério, com M maiúsculo. Né? Antigamente, para quem é mais antiguinho, sabe que antigamente tinha um curso técnico de magistério, né? Eu não cheguei a fazer, mas eu sou dessa época. Magistério, quem cursava o curso técnico de magistério é quem queria dar aula, né? Principalmente para educação infantil, que antigamente não se exigia faculdade, hoje em dia se exige. Então, magistério é o ensino, tá? A palavra magistério quer dizer ensino. Então, os apóstolos confiaram aos seus sucessores, né, os bispos, o ensino da palavra de Deus no Evangelho. E essa transmissão é viva, né, e realizada por inspiração do Espírito Santo. Mas, pensa, gente, o bispo não chega assim. O bispo, simplesmente, você é o bispo. E ele chega assim, abre um trecho aqui da Bíblia, lê para você. Deixa eu pensar aqui, num trechinho. Vou pegar aqui, que tal? Ó, vou pegar aqui um trecho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Foi aleatório, tá, gente, que eu peguei aqui. Um subtítulo... Esses subtítulos que tem na Bíblia, inclusive essas explicações, vêm do magistério da igreja, tá, gente? Mas, enfim, capítulo 5, versículo 27. Exigência de fidelidade. Vocês ouviram que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no coração. Se seu olho direito é motivo de escândalo para você, arranque-o e jogue-o fora. Porque é melhor para você perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Se sua mão direita é motivo de escândalo para você, corte-a e a jogue fora. Porque é melhor para você perder um dos seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Gente, eu juro que eu não planejei, tá? Eu só abri aqui, nesse trecho. Enfim, aí o bispo pega isso daqui, ou qualquer pessoa, que nem eu, catequista na igreja, e inventa interpretar isso daqui da minha cabeça. Aí eu falo para você, ó, tá escrito aqui na palavra de Deus. Se você não consegue segurar esse seu olhar, se você peca através dos seus olhos, pega agora algo e agora você danifique seu olhar. Agora você vai ficar uma pessoa cega. É melhor você ser cego mesmo. Né? Já pensou se eu começo a pregar isso, né? Dessa forma, com essa interpretação, entendeu? Literal do que está escrito, da forma literal, né, do que está escrito. E essa é a interpretação da Priscila louca, né? Da Priscila louca que não ouviu o magistério da igreja. Já pensou se eu começo a falar isso? Queime na fogueira o seu corpo do que queimar no fogo do inferno. Arranca esse braço do que queimar no fogo do inferno. Já pensou se eu começo a falar isso? Não, é literal. Aqui está escrito na Bíblia, então você tem que fazer. Corte esse dedo aí, que foi o pecado. Sabe? Então, interpretações à parte, através do magistério da igreja, a gente sabe, consegue interpretar o que diz aqui.
Por exemplo, aqui na notinha de rodapé tem explicação das Bíblias católicas, né? Então, aqui no 27, o que ele quer dizer? A exigência de fidelidade no amor não fica na superfície, deve ter sua base no interior de cada qual e atingir todos os sentimentos e ações. As palavras de Jesus se dirigem particularmente aos homens, por conta do poder sobre as mulheres que a sociedade reconhecia a eles e que Jesus vem questionar. Então, assim, existe um porquê, né, da fala de Cristo e tudo mais, tem uma explicação, contexto histórico, e esse estudo, esse aprendizado que foi passando de geração em geração. Então, os bispos, né, que aqui fala os bispos, eles recebem isso, essa tradição, desde lá do tempo de Jesus. E aí, essa tradição oral, tá? Os padres, os religiosos, os padres, eles estudam isso durante anos no seminário para também não falar besteira. Tem gente que fala besteira? Tem. Tanto leigo quanto padre. Leigo, gente, leigo são as pessoas que não são ordenadas, não são religiosas, tá? Tipo, eu sou uma leiga, tá? Tem pessoa que fala besteira por aí? Tem, tá? Ou por ignorância, ou por burrice mesmo, ou por desobediência. Tem as três coisas, né? Tem gente que, quando eu falo burrice, é porque não quer entender. Tem gente que não sabe, não conseguiu entender. Tem gente que não quer entender. E tem gente que está fazendo de propósito para afrontar. Então, a gente precisa aprender que tudo que a gente conversa sobre o Evangelho, sobre essa tradição que Cristo quis dizer, sobre as Escrituras, está contido, né, no magistério e na tradição, que é um T maiúsculo, grandão, da igreja, tá bom? A tradição, então, o magistério é o ensino, né? E a tradição é o que? A gente fala a sagrada tradição. A sagrada tradição é a forma de transmitir integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e interpretação da revelação, não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas, com igual sentimento de piedade e reverência. Então, quando a gente ouve uma explicação de um sacerdote, de uma pessoa séria, né, católica, de um bispo, ali está contida a tradição, tá? Da igreja, quando ele está fazendo aquela explicação da palavra de Deus, explicação sobre a fé, sobre a doutrina da igreja, porque nem tudo está escrito ali. É a mesma coisa de eu falar assim, vou dar um exemplo bem assim, bem distante, nada divino. O exemplo do nosso dia a dia. Você tem uma avó, vamos supor, você tem uma avó que faz um pão, o melhor pão assim que você já comeu, aquela receita maravilhosa. E aí ela escreveu essa receita num livro. No livro de receitas, no caderninho, tem lá a receita dela. Você faz a receita sozinho e o pão não fica igual. Você faz a receita só pelo caderninho e não fica igual. E um belo dia você resolve perguntar para sua avó: Vó, eu estou fazendo do jeito que a senhora escreveu a receita, mas meu pão não está dando certo. Eu queria saber o que será que eu estou fazendo de errado. Aí sua avó falou: vem aqui fazer comigo pão, vamos fazer todo junto. Aí ela vai lá fazendo pão. Aí você vê que ela mistura os ingredientes na ordem. Só que ela ativa o fermento antes. Não está escrito na receita que eu preciso deixar isso daqui um pouquinho para o fermento ativar. Minha avó, ela sova desse jeito. Olha, ela deixa descansar e depois ela sova de novo a massa. Isso eu não tinha entendido na receita. Tava até escrito que é para sovar, mas era esse tempo. Gente, que diferente. Ela estica a massa, vai, abre, fecha.
Olha, ai, na hora de descansar. Ela deixou ali descansado por 2 horas, que nem na receita tá. Mas ela colocou um saquinho plástico em cima para ficar mais quente da estufa, esquentou ali uma aguinha no forno para deixar o forno já ali. Tô dando uma receita de pão, né, gente? Para deixar ali o forno na estufa. Ah, essas coisas não estão escritas na receita. Aí você vai fazer sua receita de novo na sua casa, fazendo igual os passos. Todo aquele ritual que a sua avó fez com pão e o bendito dá certo. Entendeu? É isso que é o magistério, o ensino da igreja, segundo a tradição, tradição com T maiúsculo, a sagrada tradição. É você falar além do que está escrito. Por quê? Porque inicialmente o evangelho, tudo que foi contado, os relatos, ensinamento, ensino moral, era feito boca a boca. E nem tudo está registrado ali na Bíblia. Tá? Eu já vou contar o que é a Bíblia para vocês. Tem muitas coisas que foram escritas em diversos outros livros. Se vocês já ouviram falar, por exemplo, dos santos doutores da igreja, né? São pessoas foram canonizadas, consideradas santos, que fizeram análise segundo o magistério, segundo a tradição, tanto da palavra de Deus, quanto de questões de dúvidas da fé, e eles escreveram livros à parte. Tem algo que eu queria, que é assim, é um pouco mais aprofundado. Mas eu vou falar de uma coisa que eu nunca li na vida, tá? Eu já li uma coisinha ou outra, tudo separado. Existe uma coleção de livros que fala dos primeiros apóstolos. Vem lá os relatos, que é relato de quando começaram a escrever as coisas, né? De até a Idade Média. Que eu acho que é isso, né? Até Santo Agostinho, se eu não me engano. Se alguém souber, me corrija aí. Não, até Santo Tomás de Aquino, se não me engano. O nome fala que é coleção de patrística. É uma coleção gigantesca, com não sei quantos livros, que são todos verdinhos. Que, que relatam, e mais centenas e centenas e centenas de documentos, de livros, de consensos, de conversas sobre essa questão do magistério da igreja. Então é por isso que a gente não é como os nossos irmãozinhos protestantes, que eles falam que a revelação de Jesus está apenas na Sagrada Escritura. Sola Escritura. Não sei se vocês já ouviram falar disso em latim. Só a Escritura, tá? Só a Escritura que vale. Então, nós usamos o magistério. Mas eles também se enganam em falar em sola escritura, porque, na verdade, eles também usam o magistério da igreja, porque os teólogos protestantes, os pastores, eles estudam patrísticas. Na verdade, eles vão e estudam tudo que é da história da igreja até o ano da ruptura, que começou o protestantismo. Então, até aquele momento, o magistério da igreja também foi elevados a eles até aquele momento. Então, eles também bebem da mesma fonte do católico, né? Porque as fontes, a bibliografia católica é a que havia, antiga, né? Que é a bibliografia cristã, que foi a igreja católica que preservou a católica romana ortodoxa, que preservou os escritos, que preservou os livros, que tinham os padres que produziam. Não tinha imprensa, não tinha gráfica, não tinha impressora. Tem uma impressora aqui do lado, né? Eu posso digitar no computador e fazer um livro agora, se eu quiser. Enfim, não tinha produto digital, não tinha nada disso que a gente tem hoje em dia. Então, eram anos os monges, os padres debruçados sobre questões da fé para poder explicar, para poder exemplificar, para poder melhorar aquilo, transmitir aquilo, anos e anos e anos para escrever sobre uma tese, para analisar. São concílios que se reúnem os bispos, né, de várias igrejas para poder entender se aquilo é realmente uma verdade revelada, está de acordo com aquela explicação com o Espírito Santo. Então, é um trabalho pesado para chegar até aqui. Não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa. E eu estou falando isso para explicar para vocês o que é o magistério, a tradição com T maiúsculo, tá? Que é a forma que é passado, a sagrada tradição, desde os apóstolos, os ensinamentos de Cristo. Aí, só para fazer um adendo,
Eu vou ler aqui um trechinho sobre tradição para vocês, tá? A diferença da tradição apostólica, que é a sagrada tradição, para tradições com T pequeno eclesiais, né? Eclesiais quer dizer igreja. Eclésia, igreja. Eclesiais, o que é da igreja. Então, tradições eclesiais. A tradição da qual aqui falamos é que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. No Novo Testamento já tem relatos da tradição viva, dos apóstolos fazendo essa passagem, né, do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo na via oral, de forma oral. Dela é preciso distinguir as tradições, que é com T pequenininho, teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constitui elas de formas particulares, sob as quais a grande tradição com T maiúsculo recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. Aqui está falando o quê? Os ensinos dos apóstolos é a mesma desde sempre, né? O ensino do evangelho. Só que ela pode ser adaptada de acordo com a época, com o local. Eu estou falando com vocês de uma forma extremamente leiga e extremamente coloquial, né? É um público, o público da catequese não é um público que está fazendo curso de teologia super aprofundado, né? Nós estamos só explanando verdades da fé, para que a gente aumente a nossa fé e a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Quando a gente vai receber um sacramento, quando a gente vai dizer aquele sim a Deus. Então, é por isso que a gente está estudando aqui, mas a gente não vai se aprofundar, a gente não vai, vocês não vão decorar aqui que parágrafo, a gente não vai entrar, a gente não vai aprender latim, grego, hebraico para poder ler papiro, entendeu? Papiro, eu até viajei aqui, ler a Torá, né, em hebraico. Não é isso, gente, que a gente está fazendo aqui. Então, a tradição, esse ensino dos apóstolos está sendo adaptado à nossa realidade atual. Tá? À luz da grande tradição, mas eu não posso fugir da tradição. Eu não posso vir aqui e falar coisa da minha cabeça. Elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, as tradições com T pequeno, sob a guia do magistério da igreja. Então, eu vou dar um exemplo bem prático de uma tradição que pode ser mudada. Um exemplo. Nós rezamos o terço, né? Se você ainda não reza o terço, eu te convido, assim, de todo o coração, quando você puder, começar a rezar. Nem se for uma vez na semana, tá? Para depois evoluindo, quem sabe a gente reza diariamente. Mas, enfim, tá? Agora só voltando. O terço. O terço é um instrumento, né? Que a gente usa para fazer as nossas orações e meditações. Logo quando ele foi feito, pensado, ele foi baseado nos Salmos. Depois se colocou as orações da Ave Maria, né, de Nossa Senhora. Ele tinha menos mistérios. Hoje em dia nós temos 5 mistérios. O terço original, o terço original mariano, tinha 4 mistérios, né? O terço do Rosário de Nossa Senhora. Tinha 4 mistérios, agora tem 5 mistérios. Então, a tradição com T minúsculo foi modificada. Isso são coisas que podem ser modificadas. À luz do quê? Do ensino, do magistério da igreja, né? Achou-se por bem, no pontificado de João Paulo II, adicionar um novo mistério para se contemplar durante a semana, que são os mistérios luminosos, tá? Então, isso é uma coisa que pode mudar. Um exemplo, outra coisa que pode mudar. Para quem frequenta já a missa, não sei se vocês perceberam que teve uma reforma no missal. Então, algumas palavras, as formas de fazer, né, dentro da missa, não a forma geral, mas foi mais questões de palavras, né? Mudaram. Algumas palavras, algumas expressões mudaram, porque são coisas que podem ser mexidas, entendeu? Aí, e a interpretação, gente? Então, a interpretação, a gente precisa do magistério da igreja, tá?
O magistério não está acima da palavra de Deus, mas está a serviço dela. Não vou falar o que o bispo diz é maior do que está escrito na Bíblia. Opa, peraí. Ele está a serviço do que está escrito na palavra de Deus. Então, ele vai fazer a interpretação, a explicação, mas ele não pode contradizer, né? Ele não pode inventar que Jesus falou azul e ele está falando que é roxo com bolinha amarela, entendeu? Isso não, tá? Mas tem que ser interpretada à luz do magistério. Por isso, eu aconselho vocês a comprarem, por exemplo, se vocês não têm Bíblia, quem não tem Bíblia nenhuma em casa, comprem Bíblias católicas. Eu tô aqui com uma que a gente usa para catequese, principalmente de jovens, porque essa daqui é uma edição com as palavras um pouco mais simples e tal, que é uma nova Bíblia pastoral. Mas eu confesso que eu gosto mais da Bíblia Ave Maria, tá? Eu gosto mais dela. E até das explicações e tudo mais. E tem outras Bíblias, né, para estudo. Se a pessoa quer estudar, tem as Bíblias que têm as explicações mais aprofundadas. Se é para consulta, assim, diária, mas a gente lê, que a gente não está fazendo estudo super profundo, essas Bíblias, assim, que a gente leva para a igreja, né, essas menores, tem um rodapézinho e nos ajuda a entender bastante coisa. Apesar que tem trechos que a gente precisaria de uma explicação teológica ainda melhor para poder entender aquele trecho. Mas eu recomendo a vocês que vocês leiam, quando você for ler a Bíblia, leiam Bíblias que tenham esse rodapé, que tenham essa explicação, para a gente não fugir do magistério nem da tradição, tá? Inclusive, eu também recomendo a leitura da liturgia diária. Sabe aquelas leituras que a gente ouve na missa? Todos os dias tem leituras, porque todos os dias tem missa, né, gente? Vocês sabem. E aí, se você pegar o costume de acompanhar a liturgia, tipo ler a primeira leitura, o salmo, o evangelho, na hora de ouvir a explicação, lógico, a gente não tem tempo. Eu ouço, tá, gente? Dificilmente eu vejo o vídeo, eu ouço as coisas. Eu coloco o celular de ladinho, tô aqui na minha vida de dona de casa, cuidando das crianças, e aí eu coloco o celular ali para ficar ouvindo a explicação, a homilia daquilo. Né? E assim eu entendo da melhor forma, porque aí eu vou ser explicada por um padre, por alguém que tem domínio do magistério, que tem outras histórias para contar, exemplos de santos para contar, e isso enriquece mais a minha interpretação da palavra de Deus, tá? Por isso que aí eu tenho que falar quando eu venho conversar com vocês, porque aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? E quanto ao magistério, eu quero lembrar de vocês, por que a gente não pode, assim, dar os ombros, né? Tipo, tanto faz o que o padre, o bispo fale. Porque na própria palavra, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 16, o próprio Cristo lembra aos seus apóstolos, ele fala assim, quem vos escuta, a mim escuta. Então, quando Jesus falou isso para os apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Então, quem escuta os apóstolos, escuta o próprio Jesus Cristo. Então, quando os apóstolos passam isso, né, para os seus sucessores, e eles chegam até aqui para a gente através da Igreja Católica, da instituição da Igreja, nós estamos ouvindo a voz dos apóstolos ecoar. E quem ouve a voz dos apóstolos escuta o próprio Cristo, tá? E aí, tem um item que eu queria explicar para vocês que se chama dogmas de fé. Não sei se você conhece isso. Eu vou explicar para vocês, vou ler aqui rapidinho. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogma, tá? O que é esse dogma, né? É quando, utilizando de uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, com estas, têm necessária conexão, tá? Então, que são dogmas? São verdades de fé. E aí,
nossos irmãos, vou citá-los, né, novamente, nossos irmãos protestantes, muitas vezes, nos perguntam, né, nos questionam sobre os dogmas. Por que vocês acreditam nisso se não está escrito na Bíblia, né? Só que aqui está aqui a explicação, né? São adesões de fé que vieram através do magistério, tá? Então, através do magistério, eles falaram, olha, a gente precisa acreditar nisso em certos pontos para que tudo se feche e para que faça sentido. Então, os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente, tá? Então, todos os dogmas, todas as verdades de fé, eles têm que ter uma coerência, tá? Eles têm que ter coerência com o ministério de Cristo e com o evangelho e com a vida de Cristo. E eu vou citar para vocês alguns dogmas, que são dogmas aqui da igreja. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Espera só um minutinho. Ai, cadê a página, gente? Aqui, deixa eu ver se eu consigo dividir a tela com vocês. Eu tô aprendendo, viu, gente? Eu tô aprendendo novo layout, configurações, apresentar, compartilhar tela. Compartilhar tela. Dogmas. Compartilhar. Vocês devem... Nossa, fechar. Vocês devem estar vendo aqui a página que eu tô compartilhando aqui, o meu Google. Eu tô aqui no site Católico Orante, tá? Ah, aliás, esse é um aplicativo ótimo de vocês terem no celular. O nome do aplicativo é Católico Orante, tá? Aqui, o que é um dogma, que está explicado, tá? E a igreja, nós temos 43, que são os principais dogmas, que eles estão divididos em categorias diferentes. Então, a gente tem dogmas, que são as verdades de fé, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, sobre Nossa Senhora, que são os marianos, sobre o Papa e a Igreja, sobre os sacramentos, e dogma sobre as últimas coisas é bom, tipo, não tinha título, sobre as últimas coisas. Então, vamos ver rapidinho. Dogma sobre Deus. A existência de Deus. A ideia de Deus não é inata em nós, mas temos a capacidade para conhecê-la com facilidade. De certo modo, espontaneamente, por meio de sua obra. Então, sabe a nossa primeira aula que eu falei sobre a existência de Deus? Tudo que eu falei ali são dogmas de fé. Então, a existência de Deus, a existência de Deus como objeto de fé, a unidade de Deus. A gente acredita que só existe um único Deus, que Deus é eterno e que Deus está na Santíssima Trindade. Em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais pra frente eu vou conversar com vocês sobre isso. Dogma sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam nem se misturam. Então, ele é divino e humano. Cada uma das suas naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Jesus Cristo, ainda que homem, é filho natural de Deus. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz como verdadeiro e próprio sacrifício. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício da sua morte na cruz. Ao 3º dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Cristo subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita do Pai.
Então, gente, esses dogmas sobre Cristo, se a gente não acredita nisso, que é sobre o que a gente vai conversar no Eu Creio nas próximas aulas, e o que é sobre o que a gente vai sobre o que vai fluir, né? Os assuntos sobre o que se trata a catequese do Crisma, a gente vai falar sobre essas verdades, esses dogmas também. E a gente vai explicar essas verdades. Mas se a gente não consegue acreditar nessas verdades, a gente não professa, entendeu? A nossa fé em Jesus Cristo. Dogma sobre a criação do mundo. Tudo que existe foi criado por Deus e a partir do nada. Que o caráter temporal do mundo, a gente acredita que o mundo teve princípio, teve um início. A gente só não sabe quando. E a conservação do mundo, que Deus conserva a existência a todas as coisas criadas. Então, que tudo depende de Deus. Dogma sobre o ser humano. O homem é formado por corpo material e alma espiritual. Então, a gente acredita que nós temos duas formas: o corpo material e a alma espiritual. O pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes, por geração, não por imitação. A gente, isso quer dizer o quê? O pecar, o agir mal que a gente tem, não é porque a gente imita os outros seres. Não, é porque é inato do ser humano, entendeu? Porque nós somos descendentes de Adão, então nós acreditamos isso no catolicismo. Sabe aquela. Tem uma frase. Esqueci, não sei se é de Rousseau, um filósofo lá que fala sobre educação. E ele fala do bom selvagem, né? Que, tipo, que o homem, se ele não tivesse nenhuma influência, ele seria bom. Mas será? Né? A gente já não acredita nisso no catolicismo. A gente acredita que a gente tem em si o pecado original. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. A gente também não acredita que, como nós temos, né, nós somos descendentes, né, de Adão, tem a questão do pecado original, que se propaga a todos nós desde Adão. A gente não, pelo nosso esforço próprio, a gente não consegue se redimir. Então a gente precisa da ajuda de Deus. Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá se eu consigo falar para vocês os dogmas. A Imaculada Conceição de Maria, que mais para frente, quando a gente for falar de Nossa Senhora, a gente vai falar. Mas nós acreditamos que a Conceição de Maria, ou seja, Nossa Senhora, também foi imaculada de forma, foi concebida de forma imaculada, sem pecado. Nós acreditamos que Nossa Senhora Maria foi separada. Ela é uma pessoa sem pecado. Sem pecado. A Perpétua Virgindade de Maria. Nós acreditamos na Perpétua Virgindade de Maria, que mesmo depois que Cristo nasceu, ela e São José não tiveram relações, tá? E também que depois do parto do seu divino filho, foi mantida assim, né, sem pecado. Maria, a gente acredita que Maria é mãe de Deus, né? Aí vão falar, mas como assim? Se Deus foi o primeiro, como que Maria é mãe de Deus? Maria é mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus que se fez carne, então, consequentemente, é mãe de Deus, tá? Mãe de Deus Filho. A gente acredita na Assunção de Maria, porque como ela foi separada, não tinha pecado algum, não tinha pecado algum, Nossa Senhora, né? Das humanas a perfeita, né? Se a gente for pensar em Jesus Cristo, que era homem e Deus, a gente já não conta, mas estou falando dos seres humanos a perfeita, a Maria, Nossa Senhora. Então, a gente acredita que ela foi assunta ao céu, né? A gente não acredita que ela esteja no purgatório. A gente acredita que ela foi assunta ao céu de corpo e alma. A gente está passando rapidinho, tá? Dogmas sobre o Papa e a Igreja. A gente acredita, dogma de fé, a Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Ela se iniciou lá. Cristo constituiu os apóstolos São Pedro como primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata pessoalmente primado de jurisdição. Mais pra frente também vou falar isso. Então, como os apóstolos, né, essa sucessão dos apóstolos se deu a partir de São Pedro. Então, São Pedro é considerado o primeiro papa da igreja.
E aí, a partir dele, começou a ter outras pessoas que foram sucedendo Pedro, que são considerados pontífices, tá bom? O Papa possui pleno supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina e governo da igreja, tá? Então, o Papa, fazendo a sucessão de Pedro, do apóstolo escolhido por Cristo, para a fundação da igreja, ser a pedra fundamental da igreja católica. Então, o Papa tem poder de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal e imediato. Então, temos todos que ouvir, né, o que o Papa tem a dizer. E tudo que ele diz, nós acreditamos que seja inspirado, sim, pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? O Papa é infalível sempre que pronuncia ex-cátedra, mas isso é um pouquinho mais complicado de explicar, tá bom? A igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes, tá? Então, opa, esse negócio aqui. Então, se não contradiz, né, o que diz o Evangelho, se quando a igreja fala, define na matéria de fé e de costumes, a gente acredita também que quando ela pede para a gente fazer certas práticas, ela é infalível por conta disso, dessa sucessão dos apóstolos. E aqui nós temos sobre os sacramentos. Eu vou deixar para explicar esses dogmas dos sacramentos quando nós formos falar de sacramentos, ok? Vai ficar muito extensa hoje. E dogma sobre as últimas coisas. Ah, agora eu entendi. Eu tava pensando, gente, por que o título é sobre as últimas coisas? Na verdade, é sobre a morte, né? Gente, eu não lembrava desse título. Até dei risada. Dogma sobre as últimas coisas. Então, o dogma sobre as últimas coisas tem a ver com a morte, né? Com o nosso objetivo, o fim. Então, fala a morte e a sua origem. O céu, sobre o céu, que é o paraíso. Fala sobre o inferno. Então, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos no purgatório. Se Deus quiser, pelo menos no purgatório, a gente arranja um lugarzinho lá para esperar até o dia que a gente vai contemplar Deus no céu. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Nós acreditamos nisso. No fim do mundo e na segunda vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos no último dia, né? A gente acredita que todos que creem em Jesus e comem em seu corpo e bebem de seu sangue, lhes promete a ressurreição. E sobre o juízo universal. A gente também acredita que Cristo, depois do seu retorno da sua volta, julgará todos os homens. E é por isso que a gente ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Gente, esse encontro já ficou muito longo. O que eu vou fazer? Vou dividir em parte 2. Então, eu vou gravar depois só a parte da Bíblia, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vou fazer a parte 2.